A atividade de investir é uma atividade otimista. Investimos, por isso, com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Mas para investir, precisamos de informação. Informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como, por exemplo, o horizonte temporal de investimento. Com esta informação, vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso, servimos-nos do mercado financeiro, que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o indicador avançado do mundo no futuro. Neste episódio do Future Proof Talks, vamos falar sobre finanças computacionais e tecnologia aplicada à gestão da carteira de investimentos. Para analisarmos e debatermos com mais profundidade este tema, tenho aqui comigo o Veniamin Diatchenko e o Luís Silva. Olá Veni, olá Luís, obrigado por me acompanharem hoje aqui neste episódio sobre finanças computacionais e sobre tecnologia ao serviço da gestão de património, como nós gostamos muito de dizer. Vamos falar um pouco sobre a história da criação da Portfólio, que é a nossa nova startup, não é? Que vai nascer fruto deste processo longo de desenvolver essas técnicas e esses pensamentos comuns que vamos tendo. Há cerca de um ano eu e o Luís começamos a desenhar aquilo que nós designamos na Future Proof de Future Analyzer. Essencialmente é uma análise que nós fazemos de portfólio, em que o objetivo é ajudar o investidor a implementar e otimizar a sua carteira, não é? Puramente quantitativa. Exatamente, isso mesmo. Não há qualquer construção de carteira. Neste caso, o cliente dá-nos a carteira que quer que analisemos e nós analisamos e vemos a carteira puramente quantitativa de uma forma que eu acho bastante imparcial, porque nós nem selecionamos os ativos, não há qualquer intervenção quase da nossa parte, está super automatizado, portanto o computador e os outputs são os que saem. É isso, por isso é que nós dizemos que utilizamos as tais ferramentas de finanças computacionais, não é? E que tentamos ser, de facto, puramente quantitativos. Aliás, nós dizemos sempre que isto não é nenhuma ferramenta de aconselhamento, é mesmo uma análise e depois para as pessoas tomarem as suas decisões, não é? No fundo já é um bocadinho aquilo que queremos com o portfólio, já é uma base inicial. Este serviço compreende basicamente 3 passos, não é? Não sei se queres falar um bocadinho sobre eles, é aquilo que já fazemos já há algum tempo, com o backtesting, com a otimização e com a simulação, cada um desses passos. Sim, todas estas situações da Future Analyzer e depois agora com a Portfólio acabaram por derivar de coisas que nós já fazíamos internamente na Future Proof, não é? Em termos de aconselhamento e fazer as análises de carteiras e ver o que é que poderia ser relevante. Claro que estes inputs computacionais são importantes e depois, mas não os seguimos cegamente, obviamente, mas acaba por nos dar uma ideia de possíveis caminhos que podemos tomar e de facto criamos este, já como disse, já fazemos internamente e acabamos por fazer também mostrar a clientes que não são necessariamente nossos clientes de aconselhamento. Como tu disseste, tem 3, acabamos no Future Analyzer, temos 3 passos, que é uma análise quantitativa através principalmente do backtests, do portfólio, dos respectivos benchmarks, ver se os ativos que o cliente nos cedeu, neste caso o serviço não incluiu aconselhamento, portanto o cliente fornece-nos ativos, sejam fundos ou ETFs, que basicamente nós analisamos quantitativamente. É a grande diferença entre o aconselhamento da Future Proof
e a análise da Future Analyzer é mesmo o aconselhamento, o acompanhamento na escolha destes ativos. Na Future Analyzer não há, é simplesmente uma análise quantitativa. Como eu disse, começamos pelos backtests e ver se os ETFs ou os fundos, como é que se comportam face aos benchmarks. Se continuam a comportar bem, se nos últimos anos, por exemplo, um fundo não começa a perder gás ou a derrapar um bocado em relação ao benchmark, ou o oposto, chegamos à conclusão às vezes que os fundos continuam a ter uma boa performance. Nós dois discutimos muito, às vezes, fundos europeus, ficamos sempre surpreendidos o quanto conseguem bater o benchmark, que vai se calhar um bocadinho contra aquilo que nós pensamos das finanças de uma forma geral, mas de facto há alguns fundos que usamos e que realmente acabamos às vezes por ficar surpreendidos, porque ano após ano vemos os fundos a continuar a ter uma overperformance em relação ao benchmark. Depois de analisarmos os fundos e de fazer uma análise também agregada da carteira com os diferentes pesos, acabamos por fazer umas otimizações muito focado no Minimum Variance Optimization, que basicamente olha para o passado e o que é importante as pessoas perceberem. Exato. Porque nós não estamos não sabemos o futuro, não é? E efetivamente isto é uma análise muito do passado, tem as suas vantagens e desvantagens. A nossa ideia é tirar um pouco das vantagens das ideias e alertar o facto às desvantagens e criarmos uma carteira com as vantagens e sem focar. Por isso é que eu disse, nós não seguimos a 100% os outputs, porque os outputs são baseados no passado, não podemos, as obrigações não vão render nos próximos 10 anos aquilo que renderam nos últimos 10, não é? Uma análise de Minimum Variance Optimization diz-nos, com base no passado, quais seriam os pesos ideais que devíamos ter tido em cada ativo. Conseguimos também maximizar o retorno com base no... Exatamente. Também há análise de Minimum Variance Optimization para o futuro, mas lá está. Aí aquilo que estás a fazer é fazer aquilo que o computador faz é um asset allocation com base em expectativas de retorno, que muitas vezes, como eu disse, podem ser mais acertadas do que as do passado, principalmente uma coisa que é relativamente fácil de alterar em termos de expectativas são as obrigações. Conseguimos ver que o passado não vai ser repetido e conseguimos calcular o possível retorno futuro com uma maior precisão do que simplesmente pegar no passado, porque sabemos as yields atuais, não é? Sim. E por último acabamos por pegar numa simulação de Monte Carlo para nos focar na situação da reforma, ou no atingimento de um objetivo, não é? Exatamente. Nós pegamos muito na reforma como o objetivo de muito longo prazo, e por esse aspecto é que eu disse, é que eu falei na reforma, mas poderá ser outro qualquer objetivo, com base no valor inicial, no montante inicial, com base também no período e nas contribuições anuais, nos retornos esperados, qual será a probabilidade de a pessoa atingir o seu objetivo passado aqueles 15 ou 20 anos até à reforma, por exemplo, e analisamos de um ponto de vista nominal e de um ponto de vista real também com expectativas de inflação futura, não é? Exatamente, é isso. No fundo é este o resumo. A par disto, nós entretanto vamos, já falamos aqui de alguns termos se calhar um bocadinho mais técnicos, não é? Falamos aqui de finanças computacionais como um todo, isso envolve uma série de teorias e de temas que achamos por bem passarmos àquela fase que é a tal democratização, não é? Tentarmos que toda a gente e que todos os investidores, pequenos ou grandes, tenham acesso a essas ferramentas e possam eles próprios fazer isso com a ajuda, como é óbvio, de todo o trabalho de desenvolvimento que vamos tendo.
Mas sim, Luís, Sim, porque nós somos a opinião que isto não tem a sua complexidade matemática claro. de fazer, não tem uma complexidade muito elevada de se compreender, na minha opinião. Acho que a maioria das pessoas, ou o que falta às vezes às pessoas é o interesse, mas recentemente, nestes últimos anos, tenho visto que há cada vez mais pessoas interessadas em saber e não sabem onde ir buscar a informação. Precisamente, isso é um dos nossos motes para a portfólio. Exatamente, quando vão buscar a informação, quando se vai ler um livro técnico, o que o livro técnico muitas vezes explica é como calcular. E estas pessoas não querem saber, entre aspas, não querem saber ao ponto de saber como programar isto em Python. Agora, querem olhar para este gráfico e perceber o que é que ele representa. E posso dizer das experiências que temos, os clientes a quem mostramos isto e explicamos, até agora acho que não tive assim ninguém que me dissesse isso parece muito complicado, é muito... Não. As pessoas sentam-se, explicamos, olha, o gráfico representa isto. Agora, não explicamos como é que fórmulas quadráticas para chegar, de otimização para chegar àquilo. Não, a pessoa olha para aquilo e diz, olha, nós calculamos isto e dá estes valores assim, que representam isto, X, Y e Z. E o X, Y e Z é o que as pessoas querem perceber. É o output. Sim, o que nós queremos com isto é, no fundo, pegar nesses dados e nestas ferramentas todas e transformá-las naquelas tarefas que nós dizemos de rotineiras, não é? de repetitivas, e que será no fundo a máquina, ou digamos os algoritmos que as fazem, não é? E os resultados é o que nos interessa, não é? É isso que interessa. Exatamente. A tomada de decisão e análise dos resultados é que fazem parte do cliente, ou do utilizador, do não é? utilizador, seja o financial advisor, seja digamos o cliente, o do-it-yourself, como nós dizemos muitas vezes, não é? Sim, exatamente. Mas não há razão nenhuma para a pessoa não tem que perceber matemática relativamente avançada para perceber isto. Não. Sim. É um gráfico, um output que depois ajudará a pessoa a tomar uma decisão mais previsivelmente mais educada, digamos assim. Sim, é isso, focaste num ponto bom, que é a questão da educação. De facto, nós sabemos que a crise de 2007-2009 foi muito provocada por esta complexidade, não é? Pela utilização de ferramentas computacionais de um ponto de vista se calhar abusivo por parte de alguns players, não é? Em que colocaram produtos de alto risco e grande complexidade nas mãos de pessoas que têm esse conhecimento e que depois, como é óbvio, correu mal, não é? Claro que não foi só esse o problema, é lógico, se calhar estou a ser demasiado simplista. Sim, mas a base é um bocado esta, não é? Temos que ver, efetivamente, qualquer modelo matemático tem as suas desvantagens, não é? É literal. E o facto de ser literal, racional, não é? Exatamente, ao limite, e muitas vezes focado no passado. E há estas desvantagens, não é? E quando se põe num modelo que os últimos, imaginemos que pegando em 2007, quando se pega num modelo e se pega nos últimos 20 anos em que o valor das casas tinham que subir sempre, exato. Quer dizer, era impossível para essas pessoas que, nesta situação em 2008, que a nível agregado de todos os Estados Unidos, as casas caíssem no país todo, podiam cair num ponto, cair no outro ponto. Cair. Média, está. E as pessoas pensavam que a diversificação vai a funcionar. A diversificação funciona até ao momento em que deixa de funcionar, não é? Aliás, há aqui uma situação a ver com as obrigações, né, com as ações, nos últimos meses, aquele conceito de diversificação que estávamos habituados, ou neste caso de correlação, ou de correlação negativa entre ações e obrigações, que tivemos desde o início do novo século, não é? Não se está a verificar, não é? Ou seja, há aqui uma inversão, porque as obrigações, os preços das obrigações e os preços das ações estão se calhar num momento de viragem, portanto não estão a seguir aquele raciocínio que nós tivemos durante 20 anos. Mas pronto, mas isso são situações que têm a ver com a própria carteira e que estas ferramentas, estas técnicas, estes nomes que muitas vezes são nomes complexos,
em que falamos muitas vezes, e que juntamos aqui também agora também o machine learning, o big data, quer dizer, os algoritmos, tudo o que tem a ver com as teorias desenvolvidas pelo Sharpe, pelo William Sharpe, pelo Markowitz, ou seja, são o CAPM, são tudo teorias e técnicas que muitas delas estão a ser remodeladas e reformatadas para novos, para aquilo que é as finanças do futuro, não é? Aquilo que são as finanças do futuro, mas de qualquer forma nós temos que introduzir isto no investidor qualquer um, ou seja, qualquer pessoa deve ter acesso a essas ferramentas, porque fazem sentido em qualquer carteira, seja uma carteira de 1.000 euros ou de 1.000 milhões, não é? E temos que, claro, como é óbvio, as pessoas têm que ter consciência de que demora tempo, preciso muita paciência, não é? Para isso acontecer, mas tendo do lado delas essas ferramentas, eu julgo que podemos ter investidores muito melhores, carteiras muito mais interessantes, mais preparadas, e se calhar que as pessoas atingirem melhor os objetivos. Mas pronto, mas entretanto, então surgiu-nos aqui esta evolução natural, e é aqui que entra o nosso colega, o Veni, para nos explicar aqui um bocadinho então sobre o que é portfólio, o que é que vai fazer. Já falamos aqui um bocadinho sobre isso, mas o que é que tu achas que pode vir a trazer aqui de novo aos nossos investidores e todo o panorama europeu, não é? Que é mais o nosso âmbito? Sim, como eu vejo assim em termos muito simples é que ninguém constrói uma casa sem ter um metro, sem ter um nível, não é? E quando eu vejo a construção do portfólio, de um portfólio... Bem, a Torre Pisa, desculpa lá, mas... Sim, mas alguma coisa tiveram de medir. É verdade. O outcome não se controla, mas os inputs estavam lá. Estou só a brincar. Diz. E a construção do portfólio é um bocado por aí, ou seja, precisamos de ter uns bons pilares para aguentar o teste do tempo, não é? Quando falamos de objetivos de longo prazo como a reforma, precisamos de ter a consciência que se eu começar aos 20 e me reformar, por exemplo, aos 60, tenho muito tempo pela minha frente e tenho que aguentar muitas crises e muitas mudanças no ambiente e na confiança dos investidores e do mercado, e isso não se atinge, digamos assim, a ver para onde é que o vento está virado e a ir nessa direção e depois mudar a direção. E a decidir em cima do joelho, não é? Que é aquilo que gostamos muito. Exatamente. E no fundo o portfólio no fundo é com os dados e com a computação matemática que apresenta, no fundo posicionamos um bocado por aí, ou seja, temos aqui um metro que vai permitir medir, vai permitir planear e ajustar o portfólio das pessoas na medida da tomada da decisão, ou seja, o apoio à tomada da decisão. O que é que nós vimos nos últimos anos e muito acentuado aqui com os últimos dois anos de pandemia que vivemos foi um grande influxo de novos utilizadores, novos investidores. Esses investidores são investidores jovens e que são são tecnologicamente nativos, o que não quer dizer que sejam financeiramente nativos. Não devemos confundir os dois conceitos. E o que é que se tem verificado muitas vezes é o problema que nós estamos a tentar resolver, que é uma grande quantidade de informação, ou seja, aumenta a probabilidade de haver desinformação no meio de toda a informação. Muito ruído, não é? Muito ruído. O que é que faz? Faz com que as pessoas tenham de consultar talvez meia dúzia ou uma dúzia de aplicações, seja para ver as diferentes contas que têm de investimentos, seja para ver as contas dos bancos, seja para ver as coisas de research, coisas de informação macroeconómica. Expectativas, não é? Uhum. Exatamente. Ou seja, só aí temos aqui um bocado o carrossel das apps, não é? Ou seja, andar aí de site em site à procura de fazer essa construção da visão. E, por outro lado, acho que existe muito proporcionado pelas redes sociais e pela oportunidade que isso cria
sendo que há sempre free riders em todos os sistemas, que é às vezes haverem algumas scams no meio dessas redes sociais, com a promessa de grandes os lucros fáceis, sim, exatamente, e isso existe. Isto não é novo, ou seja, isto já existe, já se vendiam sistemas de trading nos jornais nos anos 80 e 90, basta ler o Market Wizards para ver, já nessa altura já se falava disso e comentava-se, não é? Aqui simplesmente é muito mais fácil dar uma imagem do que não se é nas redes sociais, com o carro, com umas notas, e é muito fácil de manipular a imagem, ou seja, cria-se aqui dois perigos para investidores novos, que é a sua própria bússola interna pode não estar regulada para tomar as melhores decisões, porque estão constantemente a mudar de apps e a receber estímulos diferentes, e por outro lado podem ter acesso a pessoas que estão efetivamente a tentar aproveitar-se da sua ingenuidade, não é? Pronto, isto é aqui o problema principal, e penso que todos concordamos que o sistema de decisão, quanto mais o estivermos a cansar, pior saem as nossas decisões, não é? Porque estamos cada vez mais, hoje estamos cada vez mais confrontados com diferentes decisões. Nos mercados, como se vive, muita gente, os mídia e no Twitter vive todo dia como se fosse o último dia, então há sempre todos os dias se não houvesse decidir. Outro dia do mercado, não é? Não houvesse, exatamente, parece que às vezes no mercado parece com uma correçãozinha de 5%, às vezes parece que é uma oportunidade de compra geracional, não é? De facto, depois no dia seguinte estamos lá outra vez, não é? E então a portfólio acaba por ser, pronto, por tentar posicionar-se ao lado destes novos investidores, aqui com um ecossistema integrado com diferentes apps, para atingir e oferecer aquilo a que nós temos andado a chamar o Holistic Do-It-Yourself Wealth Management. Ou seja, é uma suite de produtos que permite a alguém que, mesmo que não seja nativo em finanças, conseguir perceber e tomar as suas decisões e conseguir passar por todas as fases do ciclo de vida da geração de riqueza. Ou seja, do planeamento financeiro, não é? Exatamente. Ou seja, desde o seu próprio profiling, do self-assessment, até à construção de um portfólio, ou seja, ter acesso à informação. Mediante vários objetivos. Para tal, exatamente, ter o goal-based investing. E depois ter também a fase em que faz o reassessment, a reavaliação da sua performance e reajustamento, e entrando aqui num ciclo virtuoso de melhoria contínua, não é? Porque, como já falamos, isto é uma maratona, não é um sprint, ou seja, não é um bom quarter, não nos faz uma reforma, não é? Como se costuma dizer. Exato. Pelo menos para a maioria das pessoas. E no fundo é assim que a portfólio neste momento está a posicionar e está a tentar ajudar aqui uma nova geração de investidores, muito também com as nossas visões, e aqui é muito importante falar aqui um bocado da questão do nosso nicho geográfico, que não é bem um nicho, não é? Estamos a falar da Europa. Sim. Mas a verdade é que muitas apps ainda estão muito centradas nos Estados Unidos, porque é, pronto, claramente o maior mercado e onde houve maior apetência das pessoas a investirem, ou seja, a quantidade de equities por household era muito maior nos Estados Unidos que na Europa. Exatamente. Apesar de que, como disse, há aqui tendência a ter de aceleração na Europa, e basta ver o crescimento de players como a DEGIRO, a eToro, também a Trading 212. Ou seja, são players aqui na Europa que estão a crescer, é porque também existe procura por serviços de brokerage na Europa, o que significa que também há mercado e os investidores estão a começar a aparecer, e talvez a contrariar um bocado a tendência das gerações mais velhas. Exatamente. E isto também cria um bom ciclo. Portanto, isto não sendo diretamente relacionado com o portfólio, mas também, havendo mais investidores, também possibilita que as empresas talvez consigam abrir horizontes e ver o mercado de capitais como uma boa fonte de capital, em comparação com os bancos, o que para já não tem sido, por exemplo, na Europa do Sul não é predominante. O financiamento bancário é predominante, mas há sempre esperança num outro futuro, e
e em mudanças positivas nesta vertente. Sim, sim. Até porque, deixa-me só dar aqui uma nota, até porque o portfólio não se quer posicionar como um broker, não é? Como uma corretora de títulos, Sim. não é? No fundo, há aqui uma agregação de vários dados, de várias classes de ativo, de várias apps, como tu foste explicando. Portanto, não é de facto, nós não estamos aqui para fazer compra e venda de títulos, é mais para garantir que as pessoas acompanham o seu portfólio de diversas fontes, não é? E tenham acesso também a alguns dados e a muitos dados, não é só alguns, porque é muitos dados, porque eu estou-me a lembrar, por exemplo, da parte da análise macro, quando uma pessoa quer saber quanto é que vai crescer o PIB, ou a previsão de crescimento do PIB nos próximos 2, 3 anos, podemos consultar a OCDE, o FMI, o BCE, quer dizer, são múltiplas fontes, e há aqui uma tentativa de também simplificar. É também uma outra parte, que é a parte da educação, certo? Que nós queremos também impulsionar aqui, que a ideia é que todas estas ferramentas que são, como já há bocado o Luís também estava a dizer, complexas, o resultado acaba por ser um resultado que é compreensível, não é? E que toda a gente consegue compreender. E a nossa base aqui também é tentar que as pessoas, com os resultados e com a forma como vão trabalhando nas próprias apps, consigam ir percebendo o que é que estão a fazer. Porque isto é, como dissemos há bocado, o do it yourself, ou seja, é um investidor que faça você mesmo, não é? E queremos também que seja essa possibilidade, que seja bem explicada e que as pessoas sejam capazes de desenvolver o seu portfólio e os seus resultados à medida que vão evoluindo com a idade até, com os objetivos, não é? Luís, queres dar aqui algum input também sobre as apps, alguma app em especial que estejas a desenvolver? Tu é que és o nosso programador. Aquela da reporting parece-me que será a próxima grande app, não é? Será que é basicamente uma aplicação para as pessoas acompanharem a carteira ao longo do tempo, não é? Sim, mas queria falar, se calhar, também um bocado da minha ideia da portfólio, que basicamente acaba por entrar na linha que já vínhamos desde o início, uma nova fase de tentativa de chegar ainda a mais pessoas através da automatização e conseguir dar este tipo de cálculos, facilitar este tipo de cálculos a mais pessoas, não é? Como já tinha sido um bocado o passo que tínhamos dado de usar os cálculos internos para o aconselhamento para a Future Analyzer, e agora é outra vez outro passo, agora da Future Analyzer para a portfólio, e realmente depois ainda conseguirmos expandir mais o tipo de dados que conseguimos fornecer, não é? Como disseste, possivelmente aumentamos imenso a parte educacional, porque, por exemplo, na Future Analyzer, a grande diferença para mim é, nós na Future Analyzer temos muita a versão de explicar como é que os cálculos são feitos, e portanto na portfólio a pessoa tem que aprender o que é que, a ler o output, não é? E realmente vai ter que ter uma parte educacional muito elevada e explicar o que é que cada passo, como é que cada passo se integra na construção de uma carteira, e analisar os diferentes outputs, e efetivamente queremos fazer queremos que a portfólio seja algo que leve desde a criação da carteira ao acompanhamento da carteira e à parte educacional, para a pessoa perceber o que é que está a fazer e quais são os próximos passos, não é? Também aqui tem-me a dar uma nota que o nosso objetivo é que todos os ativos sejam elegíveis, não é? Ou seja, desde os fundos de investimento aos ETFs, passando pelos títulos individuais, até pelas criptomoedas, que estão agora muito na moda, depois matérias-primas, tudo são investimentos que são elegíveis para que as pessoas possam fazer esta construção de uma carteira mediante vários objetivos. É também muito importante, e há bocado o Vénia também já referiu isso, e se calhar pode explorar aqui um pouco mais isto, porque é a vertente do perfil, não é? A questão das finanças comportamentais. Julgo que a parte da educação é uma das situações que se calhar está mais em falta. Nós, quando vamos a um banco ou uma gestora de patrimónios, temos que preencher um questionário,
não é? Que vai-nos dar um output sobre o nosso perfil de risco, seja basicamente muito conservador, moderado ou dinâmico, mas nós vemos isto de uma outra forma, nós vemos isto muito mais personalizado, ou seja, nós queremos que as pessoas na portfólio façam o seu próprio teste, não é? E que esse teste seja um momento inicial, ou quase um momento inicial, para que a seguir a construção da carteira seja muito mais alinhada com aquilo que são os objetivos e as preferências e os constrangimentos e as restrições de cada um de nós, certo? Ou seja, que tentar aqui incluir essa componente de finanças comportamentais que nós muito gostamos, pelo menos eu e tu, o Luís também, mas nós também gostamos mais. Não é? Sim, Queres dar aqui alguma nota sobre isso? Sim, eu acho que aqui é um bocado, pronto, é mais um chavão, mas no fundo é um bocado nivelar o campo, não é? Porque muitos advisors e muita gente nesta indústria já tem acesso a este tipo de ferramentas. Exato. Mas no fundo estamos a tentar dar o acesso das mesmas ferramentas ou ferramentas similares a quem está no mercado agora e a quem está sozinho a fazer o seu próprio trabalho, não é? E é preciso, pronto, ter aqui um bocado de consciência que nós, como humanos e não como robôs, acabamos por estar sempre sujeitos a impulsos não só emotivos, mas também temos as nossas vieses, não é? Os bias. E também temos... Nós todos, advisors e investidores, todos. Exatamente. E também há uma coisa que é o noise, ou seja, a variação dos meus julgamentos e das minhas percepções, que variam entre, por exemplo, com base no meu bem-estar, ou se estás a fazer lá fora, se está só. E pronto, temos que ter consciência que pronto, nunca seremos máquinas, nem nunca atingiremos uma variância zero nas nossas decisões e que seja tudo automatizado. Mas é preciso sermos self-aware de que somos influenciados por estas coisas. E existe muitas vezes a questão de nós, quando obtemos uma ideia, temos a tendência a ficar entrincheirados nessa ideia e depois quanto mais alguém nos tenta convencer de uma ideia contrária, mais forte fica a nossa opinião inicial. O que aqui tentamos fazer é um bocado diferente, é a pessoa ter um momento de autorreflexão e autoconhecimento com a ajuda de um questionário, conseguir perceber, entre outras coisas, mas, por exemplo, o seu perfil de risco, a sua aptidão a lidar com risco e por aí fora, ou seja, fazer... E com perdas, não é? Mais do que com risco, até mesmo com perdas. Sim, exatamente. Nós estamos mais aversos às perdas do que à volatilidade e ao risco. E no fundo o que estamos aqui a tentar fazer é que não haja as tendências que têm aparecido, que é um bocado o FOMO, ou seja, o Fear of Missing Out, ou seja, de nos lançarmos às coisas mais quentes e que estão a ser mais badaladas nos mídias. No fundo, o que estamos a tentar fazer é criar esta framework de autoconhecimento, porque é como nós falamos, isto é um processo altamente personalizado e altamente sensível aos inputs que nós damos, não é? E a ideia é que as pessoas não queiram dar uma resposta que pareça bem dar, não é? Ou seja, também às vezes estas questões nos questionários. Ou seja, eu sei que a pessoa vai ler, então já estou indiretamente a tentar dar uma resposta que sei que vai ser apreciada do outro lado. Aqui é mais, nós estamos a responder a nós mesmos e a ideia é que as pessoas consigam ser sinceras com elas mesmas e consigam no fim aprender pelo menos uma ou duas coisas sobre o seu perfil para tentar evitar no futuro alguns erros na construção do seu portfólio. É um bocado por aí, nessa linha que nós estamos a tentar. É isso, sim, concordo. Luís, queres fazer aqui uma revisão então da portfólio em termos de apps? O que é que poderá incluir em termos de, desde a base até ao desenvolvimento e até depois à última questão, digamos, desde o perfil até, se calhar, até à parte da educação, só para resumir aqui um bocadinho isto, em termos de aplicações. Acho que nós já temos mais ou menos o desenho feito, apesar de muitas das apps não estarem ainda online, neste momento só estão 3, ainda naquilo que nós chamamos de um beta testing, não é? Mas em termos de, digamos, de futuro, o que é que tu dizes em termos de construção? Quais são aquilo que nós chamamos, o ecossistema vai incluir o quê?
O nosso ecossistema vai incluir todas as fases, desde a pessoa responder, como houver na edição, questionário e ter um ponto de autoconhecimento, à parte educacional de como se deve fazer e construir uma carteira, e a partir daí a pessoa criar os seus objetivos. Neste caso pode ser, como nós falamos várias vezes, a reforma, um investimento de muito longo prazo, e depois sim passar para uma questão de uma otimização e a parte matemática. Teremos também a parte do Capital Market Expectations, e o que ajudará as pessoas, porque muita gente entende a ideia de ter expectativas de mercado, mas efetivamente é algo complicado saber o que é uma real expectativa de mercado. Não é os mercados acionistas vão subir 15% para o ano. Além das centenas de fontes que temos, não é? Exatamente, e a partir daí ajudar a pessoa todos os passos, desde o como eu disse, desde o autoconhecimento, criar expectativas de mercado, fazer objetivos de construção de carteira, otimização matemática e depois o acompanhamento e rebalanceamentos, etc., que a pessoa poderá e terá efetivamente que fazer ao longo de todo o seu esse acompanhamento com a integração das várias contas e de vários portfólios que tenham nos diversos brokers, não é? Claro, nós temos muito a visão de uma análise holística, portanto terá que incluir tudo, que poderá passar desde o ETF do IWDA, não é? Que acaba por ser o equity, o Global Equity, até se a pessoa tiver uma parcela de cryptocurrency, não é? Ok, é isso. Bem, meus caros, obrigado. Vamos ficar atentos então à portfólio e ao To the Power of You, não é? Que é o nosso lema. Pesquisem por nós. Já agora, assim, muito rapidamente, Luís, onde é que as pessoas podem ir buscar então as nossas informações, além do site, não é? Temos aí também já o Discord. Depois temos que partilhar isso, não é? Temos que partilhar isso. Sim, mas no próprio site há os links para que é o site, que é o portfolio.io, que e efetivamente é portfólio com Y. Exatamente. Okay. Portfólio com ou no final dizer you, porque realmente o foco é em ti ou na pessoa que está a investir, não é? E que temos a transmitir essa ideia. E depois no próprio site se encontra vários links para e-mails, para o Discord, e eu criei a comunidade Discord principalmente para os beta testers, e ter uma comunicação relativamente rápida de qualquer problema que alguém possa ter, não é? É isso mesmo. Vá. Obrigado e até breve. Muito obrigado. Até à próxima. Neste episódio falamos sobre a democratização do acesso a ferramentas computacionais de gestão de carteiras e análise de investimentos financeiros. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas, acedam a futureproof.pt e às atualizações do nosso LinkedIn e Twitter. Teste a sua carteira. Faça uma análise rigorosa e imparcial aos seus investimentos.